E aí pessoal, boa noite. Eu tô aqui com essa videoaula justamente para esclarecer e resolver possíveis dúvidas que possam vir a surgir sobre a fisiologia da tireoide. Que como a gente teve aula hoje, acabou tendo uma intercorrência que eu tô com muito medo de vocês terem ficado confusos. Mas esse vídeo aqui é justamente para vocês entenderem, compreenderem como ocorre essa síntese dos hormônios tireoidianos, justamente nessa parte do eixo tireoidiano, que envolve o hipotálamo, hipófise e tireoide, certo? Inicialmente, a gente tem um mecanismo, um acontecimento que altera a homeostase corporal, que nesse caso a gente tem a diminuição da frequência cardíaca, a diminuição da perfusão tecidual. Aqui são um dos vários motivos que podem fazer com que alterem a homeostase corporal e aí ative esse eixo tireoidiano, certo? Esse exemplo que eu dei a vocês é apenas um de vários que podem existir. E aí, essa baixa perfusão vai sinalizar lá no hipotálamo que está tendo essa intercorrência, essa alteração da homeostase, e vai falar, pô, eu preciso que você produza T3 e T4 para controlar essa disfunção. E aí o que o hipotálamo vai entender? Certo, vou produzir o TRH, e esse TRH ele vai agir lá na minha hipófise, certo? Para produzir o TSH, ok. Então, o hipotálamo faz a produção e a síntese e secreção do TRH, que aí esse TRH vai lá e estimula a hipófise a produzir o TSH, ok? E aí, esse TSH, ele vai fazer ação, como vocês podem ver, lá na tireoide, certo? Aqui está a nossa tireoide. Então, o TSH vai lá e se liga aos receptores de TSH, ok? Então, o TSH vai lá, se liga a seus respectivos receptores e vai estimular com que a tireoide comece a funcionar, comece a fazer a síntese e a secreção dos seus hormônios. Então vai passar, o TSH vai começar a se ligar, vai começar a fazer fazer com que a tireoide inicie sua produção e síntese de T3 e T4 e vai liberar esse T3 e T4 na circulação, certo? Esse T3 e T4 vai lá e vai regular aquela disfunção, aquela alteração da homeostase, certo? Mas ao mesmo tempo, ele vai fazer um feedback negativo com o hipotálamo. Porque vocês viram, pô, essa disfunção ativou o hipotálamo, para produzir T3 e T4. Só que o que o T3 e T4 fala? Pô, eu já estou sendo produzido, então eu vou avisar o meu hipotálamo para que ele não produza demais o TRH. Então ele vai, nesse caso, a produção do T3 e T4 vai levar, certo? Vai avisar o hipotálamo, já estou sendo produzido, já estou sendo secretado, então não produza TRH agora porque eu já estou numa quantidade adequada. Então o TRH vai diminuir a sua secreção e síntese, com isso o TSH vai diminuir a sua produção e com isso vai deixar o organismo em homeostase, certo? Aqui é a fisiologia normal, o que acontece normalmente. Então, tem esse mecanismo aqui de estimulação e tem um feedback negativo justamente para que mantenha os níveis adequados desses hormônios, certo? Aqui a gente entra na doença de Hashimoto. O que essa doença é? É uma doença autoimune. Nesse caso, o paciente ele vai ter superprodução ou superconcentração desses hormônios, que é o anti-TPO e o anti-TG, que é o antitiroglobulina e o antitiroperoxidase, certo? Nesse caso, esses anticorpos, eles vão começar a destruir as células da tireoide, certo? Então essas células vão ficar afuncionais. Então, mesmo que elas recebam estímulos, elas não vão conseguir produzir T3 e T4. Então o que vai acontecer? Vai diminuir a síntese de T3 e T4. Então o T3 e T4 vai estar muito baixo no paciente. E com isso, o T3 e T4 baixo, o paciente vai começar a ter baixa do metabolismo basal. Pode apresentar o quê? Frequência cardíaca baixa, pele seca, mas o que? Desânimo, o paciente vai estar com o pensamento muito lento, muito lentificado. E aí, o que é que vai acontecer? Você não pode ficar nessa parte
de disfunção da homeostase, certo? Porque isso aqui, a hipoestimulação do metabolismo basal, não é adequado para o organismo. Então, o T3 e T4 vai ter lá esse feedback negativo, certo? E aí vai estimular a síntese do TRH. Então, assim, eu tô com pouco T3 e T4 na circulação, então o que o hipotálamo vai identificar, tem pouco T3 e T4, então vamos lá ativar a síntese do T3 e T4. Vai estimular e aumentar a síntese do TRH. Com isso, vai aumentar a síntese do TSH, certo? Ok? Até aí. Só que aí, como é que o TSH vai se ligar às células, sendo que elas estão afuncionais? Então, nesse caso, o TSH vai estar aumentado, certo? Nesse paciente, mas o T3 e T4 vai estar baixo, porque as células não estão funcionando. Então, TSH, a gente tem TSH elevado, só que eles não vão conseguir se ligar à célula para produzir o T3 e T4. Então, o paciente vai apresentar no exame um T3 e T4 baixo e um TSH elevado, entendeu? Elevado justamente para tentar compensar esse T3 e T4. Só que ele não consegue por causa das células. Ok, até aí ok, né? Na doença de Hashimoto. E a gente tem agora a doença de Graves. O que é que acontece nessa patologia? Também uma doença autoimune. Então o paciente vai apresentar imunoglobulinas estimulantes da tireoide, certo? O que essas imunoglobulinas vão fazer? Vocês viram anteriormente, como eu falei para vocês, que a gente tem os receptores de TSH. Uma imunoglobulina que consegue se ligar a esse receptor de TSH. Então a gente faz com que a gente pensa que é o quê? Ele possui a mesma afinidade do receptor que o TSH possui. Então ele consegue se ligar e consegue fazer com que a célula da tireoide comece a funcionar. Certo? E aí, a célula da tireoide começa a funcionar, vai liberar T3 e T4. Ok, até aí ok. E aí, esse T3 e T4 elevado e produzindo vai hiperestimular, porque a gente vê que tem muito estímulo, que tá vendo aqui, ó. Muitos dessas imunoglobulinas estão se ligando aos receptores de TSH. Eles não têm nenhum mecanismo para compensar isso. Eles vão sempre estar lá se ligando e produzindo muito T3 e T4, fazendo com que a tireoide produza muito T3 e T4. Então, o metabolismo desse paciente vai estar super acelerado. Então, o paciente vai apresentar taquicardia, palpitações, suor excessivo, né? Que ele vai começar a ser hiperestimulado, ansiedade. O paciente vai estar com um pensamento muito ativado, muito acelerado. Com isso, o corpo vai entender, eu tenho muito T3 e T4. Então, o hipotálamo vai entender que a gente tem muito T3 e T4 e vai suprimir a produção do TRH para que, consequentemente, seja supressa a produção e síntese do TSH, ok? Então, nesse caso, o muito T3 e T4 faz um feedback negativo com TRH, diminuindo, e o hipotálamo faz o quê? Diminui a síntese do TRH e diminui, consequentemente, a síntese do TSH, ok? Então, nesse caso, o paciente vai apresentar no exame T3 e T4 elevados, certo? Só que o TSH desse paciente vai estar baixo, porque vai estar fazendo esse feedback negativo para justamente não produzir mais TSH e com isso não estimule mais ainda a produção do T3 e T4, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Estou aberto às dúvidas e podem entrar em contato comigo caso ocorra alguma dúvida, alguma intercorrência e muito obrigado pela atenção.